Eu espero que você, com o coração muito aberto, possa receber essa mensagem, essa palavra, e ser profundamente abençoado, porque no fundo é por isso que nós estamos aqui, é para que a gente possa construir dentro de nós esse céu, essa graça, esse espírito, essa vida, é para que a gente possa ressuscitar dessa morte terrível, desse dormir, desse sono espiritual que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Sermão do Monte, mas antes eu preciso dar uma introdução para você. O Sermão do Monte, ele é um dos textos bíblicos mais respeitados mundialmente, inclusive por todas as religiões. O que Jesus falou, o que ele trouxe ali, é revolucionário. Antes dele, ninguém havia falado daquela forma. Eu sei que você já está acostumado a ler Mateus 5, você já viu, já reviu, já ouviu um monte de pregação em cima, mas eu queria que hoje você tivesse o coração, como um coração inocente, para receber de forma fresca essa verdade. Você sabe que Jesus era muito diferente, né, do que a gente tem hoje de modelo de igreja e de ensinamento. Ele não ficava em cima de um palanque e as pessoas assentadas ouvindo. Muitas vezes ele caminhava entre as pessoas. Às vezes as pregações dele duravam 3 dias. Foi o caso desse sermão, durou mais ou menos 3 dias. E o que eu acho que esse sermão traz pra gente é cura. Mas cura do quê? Daquilo que nós perdemos. Então, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, no versículo 31, você vai ter a origem de como Deus criou todas as coisas. Eu sei que as pessoas hoje dizem por aí que a vida é uma droga, que a vida é difícil, que a vida é sofrimento e etc. Mas quando Deus criou a vida, eu vou ler para você Gênesis 1:31, quando Deus criou a vida, a Bíblia diz assim: e Deus viu que tudo o que havia feito havia ficado muito bom. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então deixa eu dizer para você, a primeira coisa que você precisa ter no seu coração é que a vida é perfeita. E eu sei que essa afirmação, ela vai como uma espada no coração de algumas pessoas, porque elas não conseguem concordar, elas não conseguem crer depois de coisas que elas passaram, depois de coisas que elas viram, depois de coisas que elas viveram. Elas vão dizer assim: não é possível que a vida seja perfeita, essa afirmação é louca, essa afirmação não faz sentido. Mas eu quero lembrar você de que o Evangelho, na maior parte das vezes, é bom demais para ser aceito, é bom demais para ser verdade. Então as pessoas não creem. E a vida não fica mais perfeita quando você vai para a igreja. Não, você vai para a igreja para que te ajudem a enxergar de novo a perfeição. Pegou a diferença? Porque as pessoas vão para a igreja para ver se a vida melhora. Não, a vida já é maravilhosa. Você deve vir para cá para aprender a enxergar o quanto ela é maravilhosa, para abrir novamente seu coração, para florescer novamente. Geralmente a vida do crente é mais difícil. Por quê? Porque agora tem o diabo, não tinha antes. Agora tem Satanás te tentando. E além de tudo, agora também tem o pecado, né? Antigamente não tinha, agora tem. Agora também tem Deus como fiscal da sua vida. Você pode imaginar o quão oprimida vai viver uma pessoa que tem Deus como fiscal da vida dela, porque assim, é uma câmera 24 horas sobre você, te gravando. E aí você diz assim: a vida é uma prova que Deus fez. Você acha mesmo? Você acha mesmo que se Deus tivesse feito uma prova dentro do padrão dele, você conseguiria fazer essa prova? Então a gente ficou... 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, eu vou ler para vocês, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e aí seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E tais ensinamentos, eles vêm de homens hipócritas e mentirosos, e eles têm a consciência cauterizada. Agora você sabe o que significa cauterizada? Cauterizar é, por exemplo, você abrir uma ferida, e aí você pega um ferro, pode ser uma faca, e aquece no fogo, e quando estiver vermelho, fervendo, você coloca na ferida, e aí você está cauterizando aquela ferida. O que vai acontecer? Você não vai mais sentir aquela região, você se torna insensível naquela região. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência que já não tem mais percepção, que já não tem mais sensibilidade, já não consegue mais ver, não consegue mais perceber, não consegue mais enxergar. Então veja, Deus fez e disse: ficou tudo muito bom. A questão é, você consegue enxergar? Deus fez e disse: está tudo muito perfeito. A questão é, você consegue perceber que está perfeito? Talvez você precisa de cura para sua consciência. E aí, quando a consciência cauteriza, vamos trabalhar com proibições. Proíbe isso, proíbe aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode beber aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por quê? Porque eu tenho a consciência cauterizada demais para entender
que tudo que Deus criou é bom. A gente proíbe coisas que Deus criou, que era para ser recebido com ação de graças, por aqueles que creem e conhecem a verdade. Porque tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Só que essa oração, ela não é a magia, não é a imantação de você pegar um objeto e falar, vou consagrar, e aí depois que consagra é santificado, de você levar na igreja, deixar no altar por 7 dias ou 4 semanas, porque aí você está consagrando e santificando as coisas. Não é você, quando você pega o seu alimento e você faz, não é a questão de você falar assim, Senhor, agora eu estou abençoando esse alimento e fazendo, não. A oração é uma constante de alma, é uma constante de consciência em tudo aquilo que você põe a mão, em tudo aquilo que você faz. A oração é o que roda dentro de você constantemente, sem parar. É aquilo que faz você ter engrenagem de viver, de vida, de andar, é a forma que você caminha, essa é a sua oração constante. Tudo na sua vida é santificado por aquilo que está acontecendo dentro de você o tempo todo. Você está abençoando ou está amaldiçoando, dependendo da forma como as coisas rodam dentro de você, dependendo de como os pensamentos fluem dentro da sua alma. E aí o abençoador, o santificador, é aquele que tem no seu espírito a graça de Deus. Não é aquele que está falando, eu abençoo, é aquele que está dentro dele vibrando na verdade da graça e da glória de Deus. E aí todas as coisas se tornam santificadas pela sua forma de crer, pela sua forma de olhar, pela sua forma de viver, por uma consciência livre, que não está cauterizada. Então, por que eu dei essa introdução? Porque o que Jesus falou no Sermão do Monte é o caminho para a cura. Ele percebeu o quanto a humanidade estava doente em tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e tudo que ele coloca no Sermão do Monte, cada ponto, é um caminho para a cura. Vamos lá em Mateus capítulo 5. E aí ele começa no versículo 1, no versículo 1. Ele aponta para que você consiga voltar. Por quê? Porque quando você vê a palavra bem-aventurado, que vai aparecer ali no versículo 3 daqui a pouquinho, a palavra bem-aventurado significa feliz. E o que as pessoas estão buscando dia após dia? Felicidade. Elas vão para a igreja para tentar ser mais felizes. Elas se casam para tentar ser mais felizes. Elas têm um filho para tentar ser mais felizes. Elas mudam de emprego para ver se nesse novo emprego serão mais felizes. Elas estudam, porque estudando vou ganhar mais dinheiro, e se eu ganhar mais dinheiro, vou ser mais feliz. Elas vão para a academia e malham, porque se eu ficar mais bonito e mais malhado, serei mais feliz. Elas estão buscando o tempo todo alguma solução para ser feliz. E eu diria que 100% desse auditório não escapa disso. De alguma forma você está buscando ser feliz. Você está buscando felicidade, está buscando melhorar. Eu vou fazer uma terapia. Por que eu vou fazer uma terapia? Para ver se eu fico mais feliz. Eu vou assistir o Domingo Legal. Porque quando eu assisto Domingo Legal, sou mais feliz. Você está buscando o tempo todo, em cada coisa que você faz. No sorvete que você toma, no passeio que você faz, na viagem que você planeja. Você está buscando ser mais feliz. E é válido tudo que você está buscando para ser mais feliz. Mas o princípio da felicidade foi ensinado por Jesus. E é isso que eu quero que você entenda hoje, porque senão você vai ficar dando voltas, igual um cachorro que corre atrás da própria cauda. Talvez você está dando voltas por anos, procurando ser feliz sem alcançar, sem conseguir. Então ele, vendo as multidões, ele subiu naquele monte que ficou consagrado por esse sermão e se assentou. E aí os discípulos se aproximaram dele. No começo eram ali os discípulos, mas as multidões vieram se aproximando. Aí ele começou a ensinar. Como é que ele começou a ensinar? Ele dizia o seguinte: felizes. Essa palavra significa literalmente felizes, bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aí eu fiquei pensando assim, o que é ser pobre de espírito? O pobre aqui, na concepção que ele coloca, é o pedinte. O pobre aqui é aquele que tem percepção de necessidade. É aquele que se põe a receber. Veja, tem um contraste muito grande na igreja. Existe um grupo de pessoas que veio para entregar. E tem um outro grupo de pessoas que veio para receber. E eu sei que existe uma constante de pessoas que falam, vocês têm que vir para a igreja, mas é para entregar, é para dar, é para você que você só quer receber. É errado esse negócio de você querer receber.
Que é o diabo tentando contaminar a igreja, que elas só querem receber, que negócio é esse? Está errado. Não. Jesus está dizendo assim, bem-aventurados aqueles que entendem que precisam receber. E que vem nesse coração de receber. Porque se percebeu como necessitado de receber. E se você hoje veio com o coração de quem vai entregar, como se Deus precisasse de alguma coisa sua, por favor, vire a chave, porque hoje é dia de você receber. Sim, receber cura, receber refrigério, receber restauração, receber consciência. Uau! Coração de quem veio receber. João capítulo 4, no versículo 10. Olha que bonito que Jesus fala. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, porque Jesus foi até aquela mulher que estava no poço, e ele fala assim, queria um pouquinho de água. Jesus vai e pede para ela. Nessa primeira situação, ela teria que entregar. Ela estava diante de Jesus e ela tinha que entregar. Mas aí Jesus diz para ela assim, você entende? Eu faço uma oração por você aqui hoje, cara. Que a chave do seu coração vire por esses próximos minutos, para que nos próximos minutos você receba. De fato. Vamos voltar lá para o cerne da mensagem, que é Mateus 5, né? E aí a gente vai para o versículo 4 agora, porque a gente já viu a primeira... Não tem como ser feliz, você entende? Que se você é aquele que está sempre, é o que sempre entrega, não tem como ser feliz. Você precisa receber. Para de ser orgulhoso. Aí ele fala agora assim, mas tem outra forma também, tem outro passo também para que você seja mais feliz. É chorar. Cara, Jesus é demais. Porque todo mundo acha que ser feliz é rir. Todo mundo acha que ser feliz é abrir um sorrisão de orelha a orelha. E a pessoa que não abre o sorrisão de orelha a orelha, não é feliz. Mas Jesus fala assim, olha, felizes são aqueles que se põem a chorar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu aprendi nesses últimos meses sobre a harmonia com as minhas trevas interiores. Eu gosto às vezes de usar algumas palavras que chocam, porque as pessoas prestam atenção no que eu estou falando, entendeu? Mas eu vou explicar, não joga pedra no lê, não. Harmonia com as trevas interiores, ou seja, a vida inteira, desde que eu entrei na igreja, eu sempre procurei olhar o lado positivo, sempre procurei olhar o lado bom, sempre procurei olhar o lado da fé, o lado de que vai dar certo, o lado da vitória. Eu sempre procurei cultivar a minha luz, né? Cultivar tudo que seja iluminação na minha vida. Eu dediquei anos fazendo isso, procurando iluminar e olhar tudo que seja bom e me construir nessa direção, me construir nesse caminho. E aí, de repente, alguém olha para mim e diz assim, Leandro, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, conta. E ela falou assim, Leandro, você é 50% cego ao seu respeito. Eu falei, como assim? Ela falou, você só conhece o lado da sua luz, você não conhece a sua escuridão, porque você só olha para cá. Eu falei, puxa, eu precisava olhar para dentro de mim, aí de repente o Espírito Santo me levou até Mateus 4, lá onde Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo, e aí Deus começou a falar no meu coração, Leandro, você acha realmente que estava Jesus lá e o diabo de cauda, com um tritão na mão, chifres e uma capa dizendo, agora eu vou tentar você? Ou você acha que Jesus foi lá para encarar os diabos que estavam tentando na alma dele? Por quê? Aquele que enfrenta as trevas antes de sair para a missão, quando as trevas aparecerem durante a missão, elas não assustarão mais. Aquele que enfrenta a escuridão antes que a escuridão venha até ele, jamais pode ser assustado pela escuridão. Bem-aventurados os que choram. A tristeza só é feia porque você não gosta dela. Cara, já para pensar que Deus se entristece? A Bíblia diz isso, que ele se entristeceu lá em Mateus 6, em Gênesis 6. Ela diz também, não entristeça o Espírito Santo, porque ele se entristece. Será que a tristeza é feia? Ela está em Deus, cara. Se você fugir da tristeza, se você fugir da dor, ela vai se solidificar em você. A tristeza líquida é cura, a tristeza sólida é doença. Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Se permita deixar doer, quando tiver que doer.
Se permita chorar quando tiver que chorar. Deus não vai olhar para você e falar, seu fraco. Quem falaria isso para você talvez seria o seu amigo da igreja. Deus não. Vamos voltar lá para Mateus 5, porque é lá que está a espinha dorsal da nossa pregação, da nossa mensagem. E aí agora, o versículo 5, porque Jesus falou assim, mas também tem mais um princípio sobre a felicidade. Tem mais uma coisa importante sobre por que as pessoas não estão sendo felizes. Ele diz assim, ó, felizes são as pessoas humildes. Essa palavra humildade é a palavra humus, lá do grego, que ela significa, é a mesma raiz da palavra umidade. Úmido. Por quê? Porque uma terra úmida, humus, é fértil. Uma terra seca, não. Então ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele que é capaz de absorver, pela humildade, uma semente. Porque tem gente que senta aqui, pastor Rafael, deixa eu contar uma coisa para você. Tem gente que chega aqui para julgar a sua pregação, para avaliar você. Vamos ver vamos ver se ele vai falar graça demais ou não. Vamos ver se ele vai cair na lei. Porque também tem outro lado. Tem gente que ouve a pregação da graça e fica, vamos ver, vai falar da lei. Olha lá. E aí as pessoas se tornaram avaliadores, né? Avaliadores, constantes avaliadores. Mas bem-aventurados os humildes, que são capazes de receber uma semente. Porque eles vão gerar frutos. E aí você aprende, na humildade, que as perguntas, na verdade, são mais poderosas do que as respostas. Ouviu isso? Eu quero ter na vida mais perguntas do que respostas. Se eu tiver respostas demais, eu serei um travado. Mas se eu tiver muitas perguntas, eu estarei em constante de evolução. Humildade. Aí você aprende que ter dúvidas é mais importante do que uma fé cega. O pai da fé, aquele em quem nasceu a fé, Abraão, foi também o primeiro a duvidar. Não tem como a gente ter esse filho. E Deus caiu na risada quando Deus deu a promessa. Você consegue imaginar a cena? O anjo fazendo a promessa lá. Você vai ter filho, você vai ser pai. E ele rachando de rir. E a Sara escondida atrás da porta lá também. Com 90 anos de idade. Então, as dúvidas são importantes. Vamos voltar lá. Porque aí a gente... Vamos em Lucas 10. Que interessante. A pessoa que ela está nessa postura de humildade... ela vai gastar mais tempo aprendendo do que ensinando. Pensa nisso. Você gasta mais tempo aprendendo ou ensinando. Pense sobre isso. Isso dita muito sobre a sua felicidade. Que a pessoa que tem o tempo todo que convencer alguém de alguma coisa vai ser uma pessoa oprimida. Acredite em mim. Mas a pessoa que está sempre absorvendo alguma coisa, sempre vendo uma coisa nova, e mais nessa postura de aprender, de vez em quando ela solta uma que alguém fala assim, nossa, que bacana, que delícia ouvir essa pessoa. Por quê? Porque ela está mais recebendo do que dando. A Maria, né? Quando Jesus foi lá, ela ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Aí, o que aconteceu? Marta, porém, estava ocupada. Que Marta era uma obreira do Senhor. E aí, aproximando-se dele, perguntou à obreira do Senhor, Senhor, você não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Eu fazendo. Fala para ela que ela faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Marta, você está preocupada? Nossa, mas é legal, né? Quando essa palavra vem, ela entra no coração da pessoa, ela fala, parece que está falando comigo. Você anda preocupado e inquieto com tantas coisas. Todavia, só tinha uma coisa que era necessária. E a Maria escolheu a boa parte. Nunca que isso vai ser tirado dela. É a humildade de sentar, de ouvir, de receber, de aprender com todas as pessoas. Vamos voltar lá para Mateus 5. Aí agora o versículo 6, Jesus ele vai dizer assim, então a gente tem também mais uma forma de entender quem vai ser feliz. E são felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça. E é legal que a justiça, ela é simbolizada por uma balança. Né? É aquela mulher com uma balança. A balança é o símbolo da justiça. E a balança é também a representação do equilíbrio. A palavra-chave aqui é equilíbrio. Você entende isso? Não, porque você quer ser extremo. Tem gente que fala assim, se é para ser, tem que ser com tudo. Se é para ir, tem que ir de cabeça. Vai entregar, tem que ser 100%. Vai ver se essa pessoa está bem. Não está, cara. Porque ela está sempre no extremo. Aí quando está feliz, está muito feliz, está eufórica. É a festa, churrasco, o sorvete, a alegria. Aí daqui a pouco, ela está lá embaixo. Está mal, está depressiva. E às vezes você nem sabe, porque para você ela mostra que ela está bem.
Sabe, eu sei que isso aqui não é um padrão e uma regra, mas eu sempre desconfio de pessoas que estão sempre 100% para cima. Desconfie. Você vai ver. Em algum momento essa pessoa dá um problemão que você nem imaginava. Que tá sempre, né? Sempre no topo, sempre bem, sempre chega, sempre fazendo festa. Sabe aquela coisa que você chamaria de forçada? Pois é. Não tem como ser feliz assim, né, gente? Felicidade é equilíbrio. O extremo é um pêndulo. Isso é uma regra universal. A vida é um pêndulo. Se você puxar muito para cá, a hora que você soltar, ele vai tudo para cá. Se equilibre. Calma. Qualquer que busque equilíbrio vai achar. Então, tira a sua vida das ondas da loucura. Elas estão matando a sua paz. Volta lá para Mateus 5. Só que agora no versículo 7. Também são felizes. Você que está buscando felicidade deveria entender isso. Os misericordiosos. Por quê? Porque esses caras vão encontrar misericórdia. Você sabia que seu cérebro entende que você possui qualquer coisa que você ofereça? É por isso que uma pessoa que não oferece misericórdia, o próprio ser no âmago dela não consegue acreditar que ela receberá misericórdia. Aqui não é uma questão de Deus ser gracioso ou não para com você. Porque, como eu disse, o mundo foi criado em graça, ele é bom. A graça não é uma dispensação, como te ensinaram. Tem o tempo da graça, o tempo da lei, o tempo do patriarcado, o tempo da inocência, o tempo do milênio. Não tem dispensações. A graça é constante. Ela sempre existiu. A graça estava lá em Adão, cara. Ele viveu graça. Abraão também viveu graça. A Bíblia diz que Noé achou graça. Ok? Em um tempo que ele nem estava procurando. Isso é muito louco. Mas o que é mais impressionante é isso. É que você precisa entender que quando você não oferece graça, o seu ser não acredita que possui graça. Então a prisão é dentro de você. A questão não é Deus, nem a igreja, nem a Bíblia, nem todo mundo ao seu redor. A questão é que você não é misericordioso. E aí realmente não tem como ter paz, né? A falta da graça para com o outro será o seu inferno. Não é Deus te lançando no inferno, você percebe isso? Vai mais um. Só que agora é Mateus, né, que a gente está. Mateus 5,25. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Eu não sei se você entende, mas Jesus estava o tempo todo pregando por símbolo, por parábola. Olha a chave que ele está dando aqui. Você tem Mateus 5:8, seguindo o sermão aqui. Também são felizes, bem-aventurados, os puros de coração. Eu gosto dessa palavra puro porque puro é aquilo que é feito de um elemento só. Puro não significa perfeito. Tem uma diferença muito grande. Quando as pessoas olham para essa palavra puro, elas acham que o coração delas tem que ser perfeito. Não. Tem que ser um coração de um elemento só, com apenas um norte. E é óbvio que esse norte é o amor. A trilha sonora que deveria ressoar dentro do seu coração é o amor. Esse é o norte. Escuta essa frase. Se Deus é amor, ok, mas ele também... Deus é amor, mas também... Solta tudo que tem dentro de você agora. 2 elementos? E agora, pastor? Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Preste atenção. Em Deus, tudo é amor. Inclusive a justiça. Porque... como você vive nesses extremos, de pêndulo, de um para o outro,
Você acha que em um momento Deus está amando e no outro Ele está odiando. Você acha que em um momento Deus vem como o cordeiro e no outro virá como o leão. Em um momento Ele vem como advogado, mas no outro virá como juiz. Você criou esse estereótipo dentro do seu coração e dentro da sua cabeça. Então você criou um Deus de dois elementos. Um Deus que Ele é amor, mas fique esperto. Em qualquer momento Ele pode te castigar e Ele vai vir com tudo para julgar todos os seus pecados. Bem-aventurados os puros de coração, que acreditam em um Deus de um elemento só. Inclusive quando Ele manifesta a sua justiça, Ele ainda está agindo em amor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O que eu mais quero na minha vida é que Deus não seja só amor, que Ele seja justiça também. Sabe por quê? Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu quero que essa justiça se manifeste na minha vida, porque é uma justiça de amor, é uma justiça que fez com que aquele que não tinha errado uma vez sequer, aquele que não tinha pecado uma vez sequer, que nunca perdeu o seu alvo, que nunca perdeu o seu centro, Ele pegou este que não merecia a cruz e colocou na cruz, para que através disso eu pudesse ser justificado. Cara, isso é a justiça de Deus, ela é feita com... Bem-aventurados os puros de coração, que não estão com o coração dividido, não estão com o coração dobre. Eles entenderam que Deus é um Deus de um elemento só. E eu começo a ler a vida por essa ótica. Volta lá, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque eles vão ser chamados de filhos de Deus. Aquele que ama a provocação, ele não está pacificado, ele não consegue pacificar, ele não consegue ter dentro dele a paz. Sabe, uma vez eu vi uma parábola que eu achei muito legal, porque o pacificador, ele é aquele que está tentando colocar as coisas em harmonia de novo, ele está tentando reharmonizar, reorganizar de alguma forma, do jeitinho dele, da forma dele, mas ele está tentando tornar o mundo um pouquinho melhor, nem que seja num pedacinho que está ali ao redor dele, você entende isso? Agora imagina uma formiga, imagina que você pudesse aproximar com um telescópio nessa formiga e você conseguisse ver as células dessa formiga. Aí imagina agora as células dessa formiga brigando uma com a outra. É aquela célula sem vergonha que não manda sangue pra cá, e aí aquela bagunça, uma célula com a outra lá, estão dentro de uma formiga, e as células brigando entre si, mas não chega sangue pra lá, não sei porquê. E aí uma célula, de repente, uma célula genial, ela ganha o poder, ela fica inteligente e ela consegue sair da formiga através de uma nave espacial formigal. Aí ela sai da formiga, ela olha pra formiga de fora e ela fala: meu Deus, a gente é uma formiga. Então ela tira uma foto, aí ela volta e desce de novo, volta para as outras células e começa a falar: gente, todo mundo aqui é uma formiga. E as outras células: você está maluca, você está doida, cada um é um indivíduo, cada um uma célula, cada um cuida do seu, cada um faz o seu, cada um resolve o seu. Ela fala: não, todo mundo aqui é um organismo vivo só, vocês não estão entendendo. Se um problema tiver naquela célula ali, ela morrer, a gente pode estar comprometendo a formiga inteira. Vocês não estão percebendo isso? Eu vou mostrar aqui, tem uma foto para vocês. Você já parou para pensar que a primeira foto que a gente tem de fora da Terra tem 50 anos? A gente ainda não entendeu que nós somos um organismo só. É por isso que não pacificamos. É por isso que agimos individualmente. E não tem como ser feliz assim. Yes. Gerar paz para o outro, no fundo, é fazer por si mesmo. A sua vida não é sobre você. Ela é sobre o outro e a forma como você toca o outro. Acredite nisso. Isso pode te curar. Jesus é que está ensinando isso. Lucas 6:31. Só para Jesus endossar aquilo que eu estou falando aqui. Como vocês querem que os outros façam, façam vocês primeiro. Como você quer que o mundo seja, produza isso. Como você quer que as pessoas sejam com você, produza isso. Entregue isso. O que você quer para a sua vida? Produza isso. Pastor, eu quero mais dinheiro. Eu quero prosperar. Ou então produza isso na vida de alguém. Doe. Faça. Produza tudo aquilo que você quer que aconteça com você. Entenda isso tudo como um organismo só. Vamos voltar para Mateus 5, que é a última bem-aventurança que Jesus dá, no versículo 10.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Esse é o último nível. O último nível é quando você defende a justiça, a paz e o bem, quando todo mundo parece incitar o contrário. Quando você está decidido pela pacificação, quando todo mundo está decidido pela guerra. É quando você está decidido pelo amor, quando todo mundo está decidido pelo ódio. É quando você, em algum momento, até possa se sentir só. Parece que ninguém está enxergando. E você fica numa sensação de que não é possível que o mundo seja tão idiota que ninguém perceba. Esse é o último nível. E mesmo assim você permanece com o coração resoluto. Um ser humano que permanece íntegro em um mundo louco só pode ser um ser humano feliz. Ninguém está em busca de perfeição. Deixa eu contar para vocês. A gente está em busca de harmonia. Pensa na cor que você mais gosta. Imagina, já que você gosta tanto dessa cor, que tudo fosse dessa cor aí. A sua cara dessa cor. As árvores dessa cor, o céu dessa cor. Tudo tom sobre tom, nessa cor aí. Ia ser legal? Ah não, mas é a cor mais perfeita. É que você não está em busca de perfeição. Você está em busca de harmonia. Deus estava só. Toda a bondade, toda a perfeição, todo o amor. Não havia ainda criado nada. Então tudo que havia era uma cor só, perfeita. Só que essa perfeição jamais poderia ser manifesta se aquilo que é imperfeito não surgisse. Então, em amor, a perfeição resolve criar tudo o que ele não é, para que no contraste daquilo que ele não é, ele apareça. Então você se pergunta, por que às vezes dói? Porque no contraste com a dor, nascerá a felicidade. Então você se pergunta, por que às vezes dá errado? É porque no contraste com o erro, os acertos são aprendidos. Um anjo que nunca caiu, nunca vai cantar igual a você. Tem a canção dos salvos, que é uma canção que só aquele que esteve perdido poderá cantar. No contraste com toda uma vida que você odiou, que você chorou, que você ficou com raiva, que você sentiu, no contraste com uma vida que você gostaria que tivesse passado, nascerá a vida de Deus em você. Porque foi pela morte no madeiro que a vida apareceu. Foi no antagonismo que Deus manifestou o seu perdão e o seu amor para com você. Foi naquilo que não é, que aquilo que é surgiu, apareceu e nasceu dentro de nós. Então, mais uma vez, é por isso que eu estou dizendo que a vida é perfeita. Porque para que ela tivesse a perfeição da harmonia, a dor, o sofrimento e as dificuldades tinham que estar ali. Você nunca vai saber o que é alto se não existir o baixo. Nunca vai saber o que é bom se não existir o que é mal. Felizes são aqueles que perceberam isso. Felizes são aqueles que entenderam isso. No momento em que você se colocar de coração consciente, nada mais vai poder te assustar. Entende isso? Você não precisa mais viver assustado. Espero que essa mensagem traga cura para você. Espero que ela possa te abençoar profundamente.